Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar de soldados, poetas, reis e TikTok. Tudo começou com essa canção que tá tocando ao fundo. Ela se chama Soldier, Poet, King, e foi feita pelo grupo The Oh Halos, em 2015, pertencendo ao álbum Dear Wormwood, onde classificam ela como folk, indie alternativo e folk rock. E o que é falado nessa música é bem simples na verdade. Virá um soldado que carrega uma poderosa espada. Ele destruirá sua cidade, Olei, Oulai, ó Senhor. Virá um poeta que tem como arma sua palavra. Ele irá matá-lo com sua língua, Olei, Oulai, ó Senhor. Virá um rei cuja testa tem espinhos, ungido com óleo como filho de Davi, Olei, Oulai, ó Senhor. E daí repete o verso 3, ungido com óleo como filho de Davi. E depois o verso 1, ele destruirá sua cidade. Numa primeira análise, para quem tem algum conhecimento sobre religiões judaico-cristãs, fica claro que a música se refere a Jesus Cristo e as promessas de sua próxima chegada. Aprofundando um pouco mais, na verdade, é baseado na visão de C.S. Lewis, famoso escritor de literatura cristão, que provavelmente é mais conhecido por ter criado as Crônicas de Nárnia. No caso, o livro que eles se basearam para escrever essa música foi o The Screwtape Letters, um livro satírico e epistolar que foi dedicado para o Tolkien. Isso aí, o maluco do Senhor dos Anéis. Nesse livro, o Lewis se aprofunda em coisas e tentações que afastam as pessoas da fé. Esse livro era meio que um vídeo do Orochinho, cheio de ironias, só que em 1942. É um livro considerado difícil de ler hoje em dia pelo Twitter, o que não me admira em nada, já que lá o que mais falta é interpretação. Continuando, outro livro que serve de inspiração para a música é o Merry Christianity, que discute sobre a dicotomia da vinda de Jesus, que enquanto alguns que mantiveram a sua fé estariam em alegria e puro êxtase, os que caíram em tentação estariam assombrados e desolados. O tom da música, então, parte de uma perspectiva cristã, que acredita na volta de Jesus Cristo como Salvador em uma tríade contra o mal. Primeiramente, ele virá como um soldado, carregando uma espada de fogo. Essa espada é mencionada e provavelmente é uma espada que ele consegue cuspir pela boca para derrotar Satã, durante o livro do Apocalipse. Depois, ele virá com suas palavras, para pregar, matando a maldade no coração dos homens. E por último, ele aparecerá com o seu símbolo mais famoso depois da cruz, a coroa de espinhos, e ungido em óleo para representar-se como verdadeiro rei e filho de Deus. Pelo menos, era isso que a música deveria significar. Mas vocês sabem como a internet é, né? Pega isso e eleva ao quadrado e vira totalmente do avesso. Lar das pessoas destruindo amizades por MBTI, julgando pelos signos, ou por qual orixá você é filho, eu apresento a vocês o teste que deixa 60% das pessoas triste com o próprio resultado. Criado por @OceanKnives, chegando ao top quiz do site, essa pessoa atualmente tem uma conta no TikTok dedicada somente a falar sobre o quiz que ela criou, divulgando estatísticas onde atualmente existem 3 milhões de reis, comparativamente com 900 mil soldados e 800 mil poetas. A matemática não tá batendo, né? Ou será que todo mundo é rei? E é meio que por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Então, bora se aprofundar mais um pouquinho nessa história, que tá deixando uma galera bem deprimida por aí? Primeiro de tudo, o que é soldado, o que é poeta e o que é rei? Soldados são pessoas que às vezes se arriscam, tomam decisões difíceis e estão em busca da glória. Poetas são pessoas que são mais fortes do que pensam ser, são um pouco solitárias, mesmo que mentalmente, e têm seus momentos mais individualistas. É uma pessoa mais voltada para si. Reis são os que sabem servir, estão comprometidos com a honra e deveres. E o tanto de poder que eles têm reflete em seus níveis de responsabilidade. Agora eu quero que você preste atenção em como daria para você se encaixar nesses 3 aspectos. Mais em um do que em outro, obviamente, mas de modo geral, nos 3. Isso não acontece à toa, e para entender melhor, eu fui atrás do que a autora tinha a dizer sobre isso. Uma coisa que a autora do quiz diz é que não funcionaria se ela fizesse o quiz, porque ela sabe o que cada resposta resulta, mas que ela se considera um soldado, e afirma que escreveu o arquétipo baseado na própria personalidade. E ela justifica que queria que o arquétipo do rei fossem pessoas que estão em situações onde elas desejariam não estar, mas que tem que lidar com isso de qualquer jeito. A autora também diz que se inspirou na música, levando as palavras no sentido literal, e não pelo aspecto metafórico que se refere ao cristianismo, como ela afirma na própria página do quiz.
Ela também, na conta do TikTok, pede que as pessoas que fazem o quiz levem mais ou menos ele como um poema interativo, muito mais do que qualquer outra coisa, e que ele não é um quiz de verdade, onde as pessoas dão algumas informações e recebem informações de volta sobre elas mesmas. Na verdade, ela reforça que o modo como ela interage com esse tipo de quiz é diferente da maioria das pessoas, que fazem o quiz esperando por um resultado, que a pretensão dela era que as pessoas pegassem o quiz e se observassem as próprias reações diante das perguntas. Inclusive, ela se desculpa por não ter considerado isso quando fez o quiz, que era só para ser um poema interativo e não algo verdadeiro sobre você. E é isso. É assim que se encerram as considerações da autora no TikTok dela. Aproveitando o jabá, eu também tenho um TikTok. Me segue lá. Com todas as informações que eu dei até agora, fica meio óbvio que eu não vou fazer um quiz aqui contigo pra descobrir se você é um poeta, um soldado ou um rei. Até porque isso não importa muito. E eu vou explicar o porquê. Primeiro de tudo, a intenção. A intenção dessa artista era fazer um poema interativo, onde as pessoas sentiriam as suas respostas conforme fossem realizando o teste, e ao final teriam um aspecto de texto isolado para finalizar um poema personalizado. Essa intenção, talvez pela falta de aviso, acabou sendo sobreposta e o poema interativo acabou sendo mal interpretado. Quantas vezes na arte, por um lapso do artista, uma obra acaba sendo mal interpretada e distorcida, não é? Afinal, a arte se trata do mostrar sem contar, e isso abre margens para interpretações que às vezes podem ser bem diferentes da proposta original. Afinal, essa arte se tratava de sentir sem contar. E isso abriu margens para interpretações que às vezes podem ser bem diferentes da proposta original. Eu acredito que o maior problema desse poema foi o seu formato sem um alerta. A expectativa que as pessoas têm quando elas fazem coisas na internet sempre é a de eu te dou uma informação e eu recebo uma informação sobre mim em troca. Não tem muito o que pensar sobre isso. Eu digo que a minha cor favorita é vermelho, o meu padrão favorito são polka dots, e eu recebo o resultado que na minha vida passada eu fui um morango. Esperar que as pessoas levem um poema em formato de quiz, como um poema, e não como uma fonte de informações, é complicado, e tava na cara que não iria acontecer. O que aconteceu é que metade do pessoal que fez o quiz ficou triste e extremamente chateado, achando que a sua personalidade de rei era inferior, por não ser livre para fazer as coisas como um soldado ou poeta. E a maioria das pessoas que manifestou a sua indignação, obviamente foram os artistas, que tinham certeza que pegariam poetas por conta da expectativa daquilo ser um quiz acurado e não um poema. No fim, a maioria dos reis só pegou esse arquétipo porque é o que as pessoas são moldadas para ser na nossa sociedade, lidar com responsabilidades em troca de obter um pouco de liberdade e lazer. É assim na escola, no trabalho, faculdade e nas relações familiares. Quando se convive em sociedade, você troca um pouco da sua liberdade pelo bem-estar seu e dos outros ao seu redor. Um dos comentários que mais apareceu, e provavelmente alguém que não viu o vídeo até essa parte comentou, é: reis são poetas que foram obrigados a ser soldados. Como se essa frase fosse algum tipo de prêmio de consolação, saber que você seria um poeta se não tivesse obrigações. Eu discordo muito disso, assim como discordo desse teste como algo que reflete algum tipo de personalidade. Afinal, se fosse realmente acurado, não teriam tantos artistas, inclusive poetas, tirando o aspecto do rei, enquanto pessoas mais velhas estariam tirando o aspecto do poeta só por estarem mais conformadas com suas obrigações e serem um tanto mais individualistas, de acordo com a faixa demográfica do próprio quiz. Então, eu faço um convite a você a pensar mais nesses aspectos, como foi visto na fonte original de inspiração. Os 3 aspectos se referiam, no fim, a uma só entidade. Assim como eles poderiam se referir a Jesus, eles podem se referir a você também. Existem momentos na sua vida em que você vai ser mais eufórico e tomar as coisas mais pra você. Em outros, você vai ser mais egoísta, individualista e poético. E em outros, você verá as coisas com mais responsabilidade e dever ao próximo. Em todos esses momentos, você continua sendo você, mas as porcentagens do quanto você está agindo como um ou outro mudam. O que eu quero enaltecer nesse teste e nessa trend como um todo, foi a capacidade dessa música de ser o que me encanta na arte. O meu tipo favorito de arte é aquele que se transforma e inspira. O livro do Lewis inspirou uma música, que inspirou milhares de duetos no TikTok e vários animatics no YouTube, que inspirou um poema interativo, que inspirou animações, que inspiraram esse vídeo que você tá vendo. Uma música criou uma corrente artística tão poderosa em seus elos que ela continua sendo relevante desde o seu lançamento de 2015 até hoje, com momentos mais em altas do que outros, mas sempre ali, esperando para poder inspirar uma próxima geração. E honestamente,
Eu acho isso lindo. Acho que a lição que fica disso é que todos podem ser poetas, soldados e reis, dependendo da situação. Mas o que é mais importante é que todo mundo pode ter algo a dizer sobre uma arte verdadeiramente impactante. E pra quem tá curioso, eu tirei o aspecto do rei, o que não é novidade, porque todo mundo sabe como eu tô destinada a ser a rainha de todos os monstros. Mas isso é outra história, até porque todos os meus amiguinhos tiraram isso ou poeta, mesmo tendo personalidades completamente diferentes da minha. No fim, todo mundo acaba uma hora ou outra sendo o rei da própria história, né? Ou talvez o vilão de outra. E pra quem não sabe e ficou até o final, eu tenho um servidor no Discord, onde você pode sugerir temas de vídeo como esse, ou trocar uma ideia com a galera que também gosta do canal, e ver uns bastidores se você encontrar uma senha secreta em algum dos meus vídeos. E bem, era isso que eu tinha pra dizer sobre esse teste, que na verdade era um poema. Te vejo no próximo vídeo? Até mais!